Olá, tudo bem? Eu sou o Leandro, pastor da Igreja Metodista Jardim Bonfiglioli, e eu quero te dar as boas-vindas mais uma vez ao nosso culto aqui no nosso canal no YouTube. Lembrando que você pode nos seguir aqui no YouTube, também no Facebook, no Instagram. As nossas redes sociais estão aqui embaixo na descrição para você nos acompanhar. Tem sempre um conteúdo diferente para você, para sua família, para seus filhos e filhas aqui nas nossas redes sociais. Beleza? Bom, vamos dar início ao nosso culto e eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia, lá no livro de Salmos, no Salmo de número 117. Louvai ao Senhor, vós todos os gentios, louvai-o todos os povos, porque muito grande é a sua misericórdia para conosco, e a fidelidade do Senhor subsiste para sempre. Aleluia! Aqui o salmista nos convida a louvar ao Senhor porque Ele é fiel, porque a fidelidade dele é muito grande, porque ele é misericordioso, porque ele se importa conosco, porque ele não nos abandona. E eu queria te convidar, aí onde você está na sua casa, você declarar palavras de louvor e adoração ao Senhor nesse momento. Feche os teus olhos, ore comigo. Nós te adoramos, Senhor, porque o Senhor é um Deus fiel, porque independente de qualquer situação, o Senhor não nos desampara, o Senhor não sai do nosso lado. Nós te adoramos, Deus, porque o Senhor é um Deus de perto, um Deus que está sempre ao nosso lado, um Deus que faz morada nas nossas casas. Nós te adoramos porque o Senhor é santo, porque a sua misericórdia se renova todas as manhãs, porque o Senhor nos perdoa, o Senhor nos ama. Nós te adoramos, Deus, porque o Senhor é lindo, porque a tua criação é maravilhosa, porque tudo que o Senhor faz é para o bem dos seus filhos e filhas. O Senhor é um Pai de amor, nós te adoramos, Senhor. Te adoramos na beleza da tua santidade, porque só o Senhor é santo, santo e santo. A tua igreja reunida, mesmo online, te adora e declara o quão grande é o Senhor. Nós te amamos, Deus. Em nome de Jesus, recebe toda a adoração do teu povo neste momento. Em nome de Jesus. Amém. Amém. A palavra de Deus, ela nos convida sempre a nos achegarmos mais perto do Senhor. Também nos desafia a mudarmos hábitos, a mudarmos o que somos, a reconhecermos a nossa limitação, o nosso pecado diante dele. Eu vou pedir à irmã Estela que nesse momento te dê uma palavra para abrir os olhos, para entender aquilo que o Senhor quer de você hoje. Graça e paz, igreja. Amém? Amém. Vejam o que a palavra de Deus nos diz. Filipenses capítulo 1, versículo 27. Vivei acima de tudo por modo digno do evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Paulo então orienta a igreja em Filipo a estarem juntos, mesmo quando ele estivesse ausente. E nesse momento onde estamos sendo igreja nas nossas próprias casas, longe um do outro, a recomendação também é para nós, para que estejamos no mesmo espírito, que sejamos um, também uma só alma, e para que juntos lutemos pela fé evangélica, que é a fé do evangelho. Algumas vezes deixamos isso de lado, e agora eu te convido a, junto comigo, se humilhar na presença do Senhor, pedir perdão pelos nossos pecados, pelo nosso pecado enquanto igreja, enquanto nação, enquanto irmãos. Oremos. Senhor, nós nos achegamos a Ti, ó Pai, porque sabemos que Tu és um Deus misericordioso, um Deus de perdão, um Deus amável, que entregou o Seu Filho para morrer por nós, ó Pai. E nós reconhecemos a nossa humanidade, o nosso pecado. Reconhecemos, ó Pai, que às vezes nos esquecemos da Tua palavra, da Tua orientação. E neste momento, Senhor, queremos Te pedir perdão, Senhor. Perdão enquanto igreja, porque falhamos. Perdão enquanto pessoas, a Deus, pois nos esquecemos dos nossos próximos. Em nome de Jesus, Senhor, sara as nossas almas, sara a nossa igreja, cuida das nossas vidas, ó Pai. Transforma-nos, ó Deus, pela renovação da nossa mente, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai, nós Te pedimos perdão. Amém. Certos e certas de que o Senhor nos perdoa, podemos então louvar o Senhor.
Marcos 5, de 24b a 34. Grande multidão o seguia, comprimindo-o. Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia, e muito padecera a mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem, contudo, nada aproveitar, antes, pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isso. Então, a mulher, atemorizada, tremendo, cônscia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Vamos orar? Senhor Deus, a tua palavra ela é viva e ela vive no nosso coração. Nesse momento eu te peço, ó Deus, que o Senhor possa falar a todos nós. Ó Deus, a tua palavra ela nos inspira, ela nos desafia. E te peço, ó Deus, que ela faça morada no nosso coração, assim como a boa semente plantada em terra fértil, que ela possa germinar, crescer e dar frutos. Que a sua palavra, Deus, seja isso na nossa mente e coração, em nome de Jesus. Amém. Então, galera, vamos entender o que a gente acabou de ler, essa história da mulher enferma, ou como alguns conhecem, a mulher do fluxo de sangue. Aconteceu, então, que existia uma mulher que ela estava doente há mais de 12 anos, né? Ela tinha um fluxo de sangue contínuo, que não estancava. E ela gastou tudo aquilo que ela tinha em cuidados médicos, ela gastou tudo aquilo que ela possuía, vindo aí talvez a uma certa pobreza, uma certa dificuldade, mas a verdade é que nada parava a doença dela. E aconteceu que ela entendeu que Jesus era alguém que poderia curar. Ela percebeu isso. E ela falou: poxa, Jesus está passando aqui, eu vou até ele, se eu tocar, só tocar nas vestes dele, eu posso ser curada. E essa mulher vai. Jesus então está passando com toda aquela multidão que a gente sempre vê nos textos, né? O Jesus Popstar. E aquela mulher entra ali no meio das pessoas, toca na veste de Jesus e no momento que ela toca, ela é curada. Aí então Jesus para, ele pergunta para os discípulos: quem que me tocou? Os discípulos prontamente, né, respondem: nossa, Jesus, tem uma multidão enorme aqui. Como que você pode perguntar quem te tocou? A multidão está aqui te apertando. Ele fala assim: alguém me tocou de um jeito diferente, porque de mim saiu poder. Algo diferente aconteceu aqui. E aí Jesus começa a procurar por aquela mulher. E então a mulher se levanta, né, cheia de medo, mas também com coragem, sabendo o que tinha acontecido, ela levanta e conta para Jesus o que aconteceu. Jesus vira para ela e fala a famosa frase, né, que a gente encontra em vários textos onde acontecem milagres, principalmente as curas. Jesus fala: filha, a tua fé te salvou, vai em paz e fica livre do teu mal. Eu gosto muito das curas de Jesus. Elas sempre trazem diversas formas da gente entender como Jesus relacionava com as pessoas. Ela também mostra um pouco do que Jesus fazia na multidão, como ele curava, como ele tratava as pessoas, como ele conversava com as pessoas. Isso é muito legal. Tem um filme que eu gosto muito, que chama O Guia do Mochileiro das Galáxias. Tem uma parte, é um livro também, né? Tem uma parte onde os personagens encontram uma arma
que a gente pode chamar de arma do ponto de vista. Essa arma, quando a pessoa atira em alguém e ela não machuca, né? Ela não fere, mas quando a pessoa é atingida por essa arma, por esse raio, seja lá como você quiser imaginar, ela começa a enxergar o mundo a partir do ponto de vista de quem atirou. E eu queria fazer isso aqui agora, nesse texto. E eu consigo enxergar 3 pontos de vista diferentes que trazem muito para nós nos dias de hoje. E o primeiro ponto de vista que eu queria dar é o da mulher. A mulher do fluxo de sangue. Então vamos lembrar. Essa mulher estava doente há muitos anos, há 12 anos, como diz a palavra. E ela, de alguma forma, não foi curada, né? Os médicos da época não ajudaram, talvez cuidados caseiros, remédios. A palavra diz que ela gastou tudo que ela tinha e nada resolveu. Essa mulher, ela era tida como uma pessoa maldita, porque sobre ela havia uma maldição. Ou então, alguns estudiosos vão dizer que as mulheres, nesta época, no seu período menstrual, elas eram tidas como impuras. Então, para alguns, era uma pessoa com maldição, para outras, uma pessoa impura. A verdade é que essa mulher não podia se relacionar com ninguém. Ela era colocada em quarentena, né? Não podiam encostar nela, outros não iam querer se relacionar com ela, provavelmente ela não ia construir uma família, e se tinha uma família, provavelmente perdeu. Naquela época, era muito cruel como eram tratadas essas doenças, e principalmente com mulheres, né? Só naquela época. E aí então essa mulher, tida como impura, passou ali 12 anos, provavelmente sozinha, sem ter muitas pessoas ao redor, talvez poucos amigos e amigas que entendiam ali a situação melhor, mas eu acredito que eram poucas pessoas. Essa mulher, ela ouve de Jesus, né? E assim como no outro culto, eu falo que a gente tem que ser como essas pessoas que falavam de Jesus na época da Bíblia, porque ela ouviu falar de Jesus de alguém. E quando ela ouve falar de Jesus, abre ali a esperança para ela. Ela se vê ali esperançosa, ela se vê curada já. E ela tem fé de que se ela encostar em Jesus, ela vai ser curada. É nisso que ela acredita. Então essa mulher cria uma coragem. E eu digo que ela criou uma coragem que talvez a gente não veja em lugar nenhum aqui da Bíblia, porque essa mulher com certeza seria morta. Por quê? Porque, por exemplo, imagina que essa mulher, que já é impura, ela sai no público, né? Sai ali no meio da multidão, e algum oficial vê ela suja de sangue. Ou então algum sacerdote, ou então pessoas ali que eram fariseus, sei lá, né? Alguém que não gosta, né, de gente, virava e falava: olha aqui, uma pessoa impura. Essa mulher seria apedrejada, seria espancada, talvez espancada não, né? Ela seria apedrejada porque eles nem poderiam encostar nela. E tem mais, se ela encostasse em alguém, essa pessoa ficaria impura do mesmo jeito. Então essa mulher, ela quer ser curada, ela entende ali o que pode acontecer com ela, mas ela quer tocar em Jesus, ela quer ser curada, ela acredita nisso. Então ela vai. E ali se esgueirando no meio da multidão, e como eu já disse aqui, o Jesus Popstar, ele andava com muita gente. Era muita gente que estava em volta de Jesus. Muitas pessoas, porque queriam ver as coisas que ele fazia, curiosas, pessoas que talvez não acreditavam, pessoas que queriam estar com Jesus, os discípulos, muita gente. Então ela andou ali, se esgueirou, e ela vai e toca Jesus. E quando ela toca, ela sente o sangue estancar. Ela sente que ela foi curada. Ela entende isso no corpo, na mente, na alma. Ela percebe que foi curada. Só que aí, gente, ela ainda não podia se levantar. Ela ainda não podia, de alguma forma ali, mostrar o que aconteceu, porque as pessoas ou não acreditariam, ou iriam ver as roupas sujas.
E o fim ia ser o mesmo. Então ela fica quietinha. Acontece o diálogo de Jesus com os discípulos, e a gente vai entrar nesse ponto de vista daqui a pouco. Jesus pergunta, e ela, mais uma vez, cheia de coragem, vai e fala com Jesus. E Jesus salvou a vida dessa mulher. Mas não só curou ela fisicamente, mas o que eu costumo chamar de a cura social de Jesus. Porque a partir do momento que essa mulher está curada, essa mulher agora pode andar na rua sem problemas. Ela pode se relacionar sem problemas, pode construir uma família sem problemas, não corre risco de vida. Ou seja, essa mulher foi inserida novamente na sociedade. É o que eu chamo da cura social de Jesus, e a gente vai ver isso no decorrer dos cultos, nas palavras que a gente vai ler, nas curas de Jesus. Essa mulher, ela foi curada fisicamente, a esperança dela foi curada espiritualmente e, mais uma vez, socialmente. Essa mulher foi curada integralmente, como a gente gosta de falar do ser humano integral, corpo, alma, espírito. Um segundo ponto de vista que eu queria colocar aqui é o dos discípulos. Olha só que interessante o que os discípulos mostram pra gente nesse texto. Bom, então a gente sabe que os discípulos andavam ali sempre com Jesus. Nesse caso, onde uma multidão estava junto, eu acredito que os discípulos faziam uma espécie de círculo em volta de Jesus. Assim como a gente vê nos shows, né? Onde pessoas famosas vão ali, tem os guarda-costas em volta, né? Vão andando no meio da multidão, tem os guarda-costas em volta para as pessoas não machucarem, não apertarem muito e tal, não criar um tumulto desorganizado. Eu acredito que os discípulos faziam isso. Mas, além de tudo, os discípulos aprendiam com Jesus. Se eles aprendiam com Jesus, eles deveriam prestar um pouco mais de atenção no que estava acontecendo. Né? E é aí que eu quero chegar, principalmente na parte da conversa, onde Jesus pergunta quem tinha tocado ele. Os discípulos, eu imagino, né, que os discípulos, e talvez eu ficasse assim, né? Pô, Jesus, você tá de sacanagem, né? Olha tanta gente que tem aqui, é claro que alguém te tocou. Tem uma multidão, talvez eu tenha te tocado. Não sei. Mas o que Jesus estava querendo realmente dizer ali para os discípulos é: por que vocês não viram quem tinha necessidade? Qual era o dever dos discípulos ali? Era só andar atrás de Jesus? E a gente vai ver a igreja em Atos, os discípulos fazendo os prodígios, as maravilhas que Jesus fazia também, né? E aí? O que vocês estão fazendo? Né? Jesus, ele sempre dá uma puxada de orelha nos discípulos, e essa puxada de orelha serve para mim e para você. Porque olha só, tinha alguém com necessidade ali. E não só essa mulher, mas eu acredito que muita gente. E quando essa mulher toca em Jesus e acontece a cura, Jesus pergunta para os discípulos: aonde está o olhar de vocês? Porque alguém me tocou, alguém foi curado, mas vocês não viram. Vocês não prestaram atenção. E eu fico me perguntando, gente, hoje no mundo, né, e principalmente nessa situação de pandemia, quantas pessoas ficaram invisíveis? Né? Será que a gente está olhando só pro nosso próprio umbigo? Será que a gente não está olhando que tem gente com necessidade? E eu acredito que nós, eu e você, somos discípulos de Jesus também. E hoje Jesus te pergunta para onde você estava olhando. Qual é o seu olhar? Mas então o ponto de vista dos discípulos é esse. Eles estavam olhando para onde não deviam. Eles não enxergaram a necessidade. Eles não viram. Talvez se levaram pela situação, pelo tumulto, ou então pelo próprio Jesus, esperando alguma coisa acontecer, e alguma coisa aconteceu e eles não viram. E às vezes, queridos e queridas, a igreja de Cristo não olha, não vê. É duro ouvir isso, né? É mesmo. Mas esse é o ponto de vista dos discípulos dessa situação. E aí eu fico imaginando que depois que a mulher se levantou e Jesus conversou com ela, os discípulos ficaram: poxa vida, mais uma vez a gente errou. Mais uma vez a gente não entendeu o que Jesus quer mostrar pra gente. A gente achando que ele estava brincando, que ele estava zoando, mas ele estava falando de algo sério. O ponto de vista dos discípulos
nesse texto é justamente esse. A gente estava olhando para o lugar errado. Mas temos o terceiro ponto de vista, que é o ponto de vista de Jesus, né? E é difícil, né, a gente falar aqui desse ponto de vista, porque Jesus é Deus e é humano, e é 100% Deus e 100% humano. E a gente tenta entender, mas é muito difícil. Mas vamos lá, vamos construir isso daqui. Jesus, então, ele estava caminhando, né, como sempre no caminho. Ele não ficava parado. Ele estava com uma multidão perto dele. Ele tinha milhares ali de pessoas. Milhares pode ser exagero, mas ele tinha muita gente ali com ele. E acontece algo diferente. Jesus provavelmente sabia o que já estava acontecendo, ou o que estava por vir. Mas quando aquela mulher toca a veste de Jesus, ele para. Ele para, ele percebe que ninguém viu o que aconteceu. Que principalmente os seus discípulos, que são aqueles que deveriam se preocupar com isso, não perceberam nada. Ele questiona os discípulos, né? Já dá aquela puxadinha de orelha básica, mas ele quer saber. E não porque ele não sabia, mas porque ele quer mostrar para as pessoas o que pode acontecer através da sua fé. E a mulher então levanta, ela olha para Jesus, e aí mais uma vez Jesus para conversar com quem precisa. Jesus se preocupa e aquela mulher vira o centro da atenção de Jesus. Ele ouve a mulher falando com medo e ele declara vida sobre a vida daquela mulher. Ele fala: a sua fé te salvou, vai e fica livre do seu mal. O mal não era só a doença, mas era todo o contexto que a gente falou aqui. Jesus diz: a tua fé te salvou. E esse é o ponto de vista de Jesus. E eu não quero me alongar aqui, eu não quero ficar tentando, de alguma forma, trazer mais coisas para esse texto, porque eu acredito que ele é bem claro. Principalmente com esse desfecho, né? Com o que Jesus fala e termina falando: a tua fé te salvou. E eu penso hoje, gente, que a gente precisa desse Jesus nos dias de hoje, né? Na atualidade. Porque tem tanta gente passando necessidade, né? Tanta gente ficando desempregado, tanta gente com doença, tanta gente à margem da sociedade, pessoas invisíveis. E parece, irmãos e irmãs, que os discípulos e discípulas de Jesus não estão olhando para o lugar certo. Parece que a gente está se preocupando muito com algumas coisas e olhando pouco para o que realmente importa. E hoje, você, discípulo e discípula de Jesus, ele te faz uma pergunta: onde está o seu foco? Para onde você está olhando? Porque tem gente que precisa de mim. E aí você pode se perguntar e falar: não, mas os discípulos não podiam fazer nada. Eu digo que eles podiam fazer muito mais. Assim como eu e você podemos fazer muito mais. Levar pessoas a Jesus. Mostrar esse Jesus que cura integralmente o ser humano. Que acima das doenças e das dificuldades, Jesus reinsere as pessoas para o convívio. Ele se relaciona com as pessoas. E nós precisamos parar com esse negócio de panelinha das igrejas, panelinha ali dos crentes, e olhar para as pessoas como elas devem ser olhadas, que é do jeito que Jesus olha. E talvez você me ouvindo aqui esteja como essa mulher, desacreditada na vida ou desacreditado na vida, sem talvez esperança, talvez com um problema que esteja se estendendo aí durante muito tempo, não só durante essa quarentena, ou então durante a quarentena você está assim como essa mulher. E eu quero te dizer uma coisa: você hoje encontra um Jesus que pode te salvar. Um Jesus que pode te curar. E que pode principalmente se relacionar com você. E eu digo para você, meu querido e minha querida, que basta só um toque. Que basta só uma ação, um passo para você se aproximar do Senhor. É claro, você precisa de coragem. O medo às vezes vem e ele faz morada no nosso coração, mas a palavra nos diz que o amor perfeito lança fora todo medo. E esse amor perfeito é o próprio Jesus. Ele hoje pode te tirar dessa situação. E eu quero orar por você, meu irmão e minha irmã. Eu quero que Deus
possa fazer a diferença na sua vida, assim como Ele fez na minha, assim como Ele abriu os meus olhos, assim como Ele tratou meu coração. E se você está ouvindo essa mensagem e muita coisa está passando pela sua cabeça, talvez você não acredite em muitas coisas do que eu estou falando, eu quero te convidar a fazer uma oração junto comigo. Não só ouvir, mas falar também. E você, discípulo e discípula do Senhor, eu quero orar com você também, para que a gente possa focar a nossa visão, olhar para onde Jesus quer que nós olhamos. Não simplesmente olhar para qualquer lado, mas para onde Jesus quer que nós olhamos. Para aqueles e aquelas que precisam dele. E você pode ser um agente do amor de Deus aqui na terra. Você pode ser um agente da cura de Deus sobre a vida de alguém aqui na terra. Creia nisso. Creia nessa palavra. Bom, eu vou fazer então 2 orações. A primeira é para você que se sente como essa mulher, né, que talvez esteja desacreditado na vida, sem esperança nenhuma. Eu quero orar com você nesse momento. Feche os teus olhos. Querido Deus, nesse momento eu te peço, Senhor, para todas as pessoas que estão me ouvindo, que se encontram numa situação parecida com a dessa mulher. Talvez a doença esteja na casa dessas pessoas, talvez o luto, talvez o desemprego. Oh Deus, eu não sei, Senhor, mas eu sei que o Senhor pode fazer a diferença na vida dessas pessoas. E eu quero te pedir, ó Deus, toca, Pai, cada uma delas, Deus. Aonde precisa ser tocado, ó Pai. Se for na área física, ó Deus, traz, ó Pai, cura para essa pessoa. Se for na área emocional, psicológica, ó Deus, traz cura para essa pessoa, Deus. Se for na área emocional, se for na área, ó Deus, social, traz cura para essa pessoa. Se for emprego, ó Deus, abre novas portas, ó Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, que pessoas que me ouvem hoje, ó Deus, possam se sentir encorajadas para ir até os teus braços, para ir até o teu colo, para chorar diante de ti, Deus. Em nome de Jesus, ó Pai, eu te peço, trata cada uma dessas pessoas do jeito que elas, ó Pai, precisam ser tratadas dentro da sua individualidade. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado, porque eu sei que o Senhor já tem feito uma grande obra na vida dessas pessoas. Talvez elas não estejam vendo, Senhor, talvez não estejam percebendo. Mas eu te peço, ó Pai, mostra, se revela a esses seus filhos e filhas, em nome de Jesus. Amém. E eu quero orar com você, discípulo e discípula de Jesus, assim como eu, para Deus nos mostrar, para Ele abrir os nossos olhos, para Ele endireitar os nossos caminhos. Feche os teus olhos. Coloque diante do Senhor a tua vida, coloque diante do Senhor o teu coração, o teu ministério, o teu dom. Querido Deus, nós, enquanto discípulos e discípulas tuas, Deus, nós entendemos que às vezes desviamos os nossos olhares, que não olhamos, ó Deus, para as pessoas do jeito que você olha, que não reconhecemos a necessidade das pessoas. Por isso, ó Deus, hoje nós queremos te pedir, mostra-nos, Senhor, o que devemos fazer. Ó Pai, que possamos ter os teus olhos, enxergar as pessoas da maneira que o Senhor enxerga, que olhar para as necessidades das pessoas. Por favor, Deus, nos mostra, Senhor, endireita os nossos caminhos, abra os nossos olhos, Deus. Nós vivemos num mundo onde muitas pessoas passam necessidades e nós podemos fazer a diferença na vida dessas pessoas. Por isso, nos ajuda, Senhor. Nós te pedimos isso. Em nome de Jesus, queremos ser a tua igreja, a igreja responsável, a igreja que traz palavras de vida eterna, a igreja que te apresenta como pessoa, como Deus, como ser humano, como único Salvador, como o Deus maravilhoso que o Senhor é. Nós queremos ser uma igreja responsável, que trata, Deus, daqueles e daquelas que têm necessidade. Nós queremos ser essa igreja, Senhor. Por isso, ó Pai, se precisar, Deus, nos quebra, nos faz de novo. Como um vaso na mão do oleiro, nos molda, Deus. Para que possamos agir como o Senhor quer que nós agimos e não a partir da nossa cabeça, a partir da nossa humanidade que é muito limitada. Nos ensina, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Você fez um compromisso comigo e com o Senhor, discípulo e discípula de Deus. Se você fez essa oração junto comigo, se você entendeu o que eu estou falando aqui, eu quero te dizer que Deus vai mudar um pouquinho o seu olhar. Talvez você olhe para algumas situações de forma diferente, mas saiba
que Deus está no controle. Eu gosto de falar que Deus, quando Ele nos dá uma missão, Ele não simplesmente dá uma missão e quer que a gente vá. É o Deus do tamo junto. É o Deus que vai do nosso lado. É o Deus que chama e que vai. Então tenha certeza de que o Senhor te capacita. Amém? Galera, tendo em vista a situação e as palavras que nós temos trazido aqui nos nossos cultos, nós entendemos que enquanto Igreja Metodista em Jardim Bonfiglioli, nós estávamos fazendo pouco. E por isso nós vamos apoiar um projeto, que é um projeto lá do bairro do Bonfiglioli, ali do Butantã, das áreas, que é o projeto Casa do Pai. Eu vou pedir agora para entrar um vídeo do nosso irmão André. Ele faz parte desse projeto e ele vai te falar um pouquinho o que eles têm feito. Salve, rapaziada, eu sou o André, no Casa do Pai, e hoje eu vim falar sobre as cestas básicas que a gente está fazendo nesse período de quarentena. A princípio, o nosso projeto não era voltado para essa questão, para essa área, mas como a gente está nesse tempo de quarentena, onde a gente não pode ter muito contato com as pessoas, a gente decidiu que essa é a forma mais fácil e talvez necessária que na nossa região, aqui na Zona Oeste, a gente possa ajudar. Então a gente está fazendo a montagem de cestas básicas, onde a gente mesmo monta, usa os itens que a gente acha que são mais necessários para fazer o maior número de cestas básicas para estar ajudando essas famílias. A gente já ajudou tanto na comunidade 1010, como na do Sapé, como no Jaguaré, no Rio Pequeno também a gente já entregou algumas cestas básicas. Os itens são específicos, né, como eu falei, a gente tirou algumas coisas que a gente julga não ser tão necessário para claramente poder fazer nas cestas básicas. E aqui eu gostaria de agradecer, primeiramente, as pessoas que já ajudaram, né, de várias formas. Teve pessoas que tanto disponibilizaram seus carros, como foram buscar e levar os alimentos nas casas das pessoas, como tiveram pessoas que oraram, tiveram pessoas que doaram alimento ou dinheiro. E queria já deixar aqui que você pode doar tanto os alimentos como pode fazer a doação em dinheiro. Isso você pode fazer, a gente vai deixar no final do vídeo, você vai poder estar fazendo através da nossa conta a doação em dinheiro. E caso você vá doar o alimento, você pode entrar em contato com a gente. Vai ter na nossa bio do Instagram o nosso número de WhatsApp. E também no próprio Instagram, se você entrar no nosso direct, mandar uma mensagem, a gente vai estar respondendo para você. A nossa prestação de conta vai estar sendo feita sempre no nosso Instagram, mas também, caso você queira pessoalmente, queira saber mais, ver fotos sobre o que a gente está fazendo e os dados, você pode entrar em contato nesse nosso número no WhatsApp, que a gente vai estar passando para você com mais clareza tudo isso. Muito obrigado, que Deus abençoe vocês, e esse é o Casa do Pai para os Filhos. Bom, como vocês viram, é um projeto que abençoa muitas pessoas, pessoas em situação de risco, pessoas que não têm o que fazer nessa quarentena, não têm trabalho, não têm o sustento, e eles estão levando essas cestas básicas, né, que eles montam para essas famílias. E nós, enquanto Igreja Metodista em Jardim Bonfiglioli, vamos apoiar esse projeto. Nós vamos doar um valor para a compra, né, dos produtos ali, dos alimentos. E eu queria te desafiar, meu irmão e minha irmã, a você contribuir com esse projeto. Aqui na descrição do vídeo estão também a conta do projeto para você poder ajudar de alguma forma. E se você não tem ajudado ninguém, ou se você já está ajudando, continue. Mas se você não tem ajudado as pessoas, se você não tem feito, né, algum trabalho social e tem a possibilidade de fazer isso, eu quero te convidar a ajudar esse projeto que abençoa tanta gente. E se você está com alguma necessidade, seja de comida, de oração, eu não sei, você pode mandar mensagem pro nosso YouTube aqui, né? Ou então no Facebook, ou então no Instagram, que nós podemos te ajudar de alguma forma. Tá? Não passe necessidade, não passe por essa situação sozinho, sozinha. Você tem uma comunidade que quer te abraçar, que quer que você esteja bem.
Então, o desafio foi lançado. Eu espero muito que você possa ajudar de alguma forma, né? E que Deus possa tocar no seu coração aí de diferentes formas para ajudar o próximo, que tem muita gente passando necessidade. Beleza? Nós vamos encerrar o nosso culto. Quero te agradecer por estar aqui conosco até agora, por você nos acompanhar. Lembrando que todas as nossas redes sociais estão aqui na descrição desse vídeo. Você pode nos acompanhar, tem sempre uma palavra boa, uma palavra de bênção ali, de esperança para você. Acompanhe aqui no YouTube também, né, os nossos cultos, todos os domingos a partir das 17 horas. Teremos também alguns vídeos durante a semana, então eu te peço para ficar ligado, ficar ligada, que pode aparecer alguma coisa aí. Tem coisa boa vindo, hein? Surpresa. Mas muito obrigado mesmo. Deus te abençoe. Nós vamos encerrar o nosso culto orando. Se você tem algum pedido de oração, coloca aqui embaixo nos comentários. A nossa equipe vai orar por você, né? Nós vamos orar por você, te responder também, né? Não se esqueça de compartilhar com a sua família esse culto, de compartilhar com aqueles e aquelas que você sentiu no coração também, de falar uma palavra de bênção, de vida. E Deus te abençoe, meu irmão e minha irmã. Feche seus olhos. Se você está com pessoas na sua casa, dê as mãos, ore junto com elas, declare a bênção do Senhor sobre a vida da tua família. Obrigado, Deus, porque o Senhor se revela de diferentes formas aos seus filhos e filhas. Obrigado porque a tua palavra ela é viva e ela se manifesta nos dias de hoje. Obrigado, Senhor, porque o Senhor abre os nossos olhos, porque o Senhor endireita os nossos caminhos. Obrigado, Deus, porque o Senhor é um Deus perto e não longe, um Deus que está sempre disposto a abraçar os seus filhos e filhas, a nos deixar deitar no seu colo e chorar, a curar-nos, ó Deus, a dar o seu toque de cura nas nossas vidas. Nós te agradecemos, Jesus. Te peço por todo mundo que está me ouvindo, ó Deus, nesse momento, pessoas que estão talvez com alguma necessidade, ó Pai, em nome de Jesus, trata, ó Pai, a necessidade de cada uma delas, seja na área física e emocional, psicológica, seja doença, seja trabalho, ó Deus, seja área espiritual, o que quer que seja, ó Deus, em nome de Jesus, eu te peço por cada família aqui, nos lembrando, ó Deus, do nosso país, o Brasil, ó Deus, que tem passado por tanta necessidade, Senhor, por conta desse vírus. Ó Deus, em nome de Jesus, nós te pedimos, faz, ó Pai, faz um renovo nesse país, ó Deus, que os governantes possam olhar para o povo com amor, e não com ódio, não com desdém, ó Deus. Não pensando em ganhar, mas sim pensando em ajudar. Por favor, transforma a vida desses governantes. Em nome de Jesus, eu oro e agradeço, porque sei que o Senhor está se movendo, sei que o Senhor está fazendo. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. E que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão e consolação do Espírito Santo esteja com você, meu irmão e minha irmã, na tua casa, com a tua família, com os seus amigos e com todo o povo desta terra, hoje e para sempre. Amém. Deus te abençoe e nós nos vemos por aí.